Durante muitas décadas, no Brasil houve uma regra muito clara: quem alugava imóveis não pagava imposto sobre consumo. Não havia incidência do ISS, que é o Imposto Municipal sobre Prestação de Serviços, tampouco existia o Imposto Estadual de Circulação de Mercadoria, o ICMS. A locação ela apenas entrava na tributação do imposto de renda, mas a reforma tributária, que sempre vem para beneficiar um dos lados, nunca o contribuinte, ela trouxe novos tributos, ela criou dois novos tributos e incluiu a locação nesse rol. Esses novos tributos, que eu estou me referindo, é a contribuição de bens e serviços, sobre bens e serviços, né? E o imposto sobre bens e serviços. Se você não paga tributo da espécie imposto, vai pagar a contribuição. Então, os dois estão juntos na mesma operação e eles incidem na locação a partir de agora. Nós vamos ver exatamente sobre isso, né? E é então nesse momento que aconteceu o que muita gente começou a dizer. Agora o aluguel vai pagar o IVA, ou IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado. Mas existe um detalhe muito importante que pouca gente percebeu na regulamentação dessa reforma. A nova legislação criou uma espécie de linha divisória entre investidor comum, que é aquele que tem poucos imóveis, que durante a vida toda construiu seu patrimônio para viver de renda, e, e aquele profissional que é explorador da atividade imobiliária, né? Aquele investidor profissional mesmo, que tem imobiliária, que tem grandes patrimônios, muitos patrimônios, que exerce atividade empresarial explorando a atividade imobiliária. Então, essa linha divisória, ela foi criada pela legislação. E é essa linha que pode abrir uma brecha muito interessante na tributação. É exatamente sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Para quem não me conhece, eu sou Célio Antônio Schlata, especialista em estruturação patrimonial dos negócios da família. Advoguei durante mais de 20 anos e conheço muito bem as dores das famílias que passam por esses percalços da administração imobiliária, principalmente quando chega o momento de transferir esses bens para os sucessores, os herdeiros, né? Então, no vídeo de hoje, nós vamos dividi-lo em 5 partes, né? Nós vamos conversar aqui sobre esse tema, que é muito importante, que é a brecha que a reforma tributária permite para que você possa administrar e programar a sua tributação de forma legal e segura, tá? Se você não sabe, todas as semanas aqui, por volta de quinta-feira, né, mais por fim de semana, eu sempre coloco aqui uma pérola de conhecimento sobre esses temas, e hoje nosso tema, então, vai ser sobre essa tributação. Então, a primeira parte nós vamos ver o que mudou na reforma. Essa reforma tributária, ela foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro através da emenda constitucional número 132 de 2023. E, posteriormente, ela foi regulamentada, a reforma tributária foi regulamentada pela Lei Complementar número 214, do ano passado, 214 de 2005, 2025, portanto. Essa reforma, ela substituiu vários tributos atuais, tais como o PIS, a COFINS, o ICMS, o ISS, por um novo modelo de tributação. Vamos dizer assim, um modelo mais moderno, né, de tributação. Só que essa modernização, ela sempre facilita um dos lados, nunca é o lado do contribuinte. Mas quando o tema é locação de imóveis, a lei então criou um tratamento específico, tá? Então é sobre isso que nós vamos conversar mais a miúde. Quando a locação passa a ser tributada, então é o que nós veremos. A legislação passou a considerar que determinadas locações configuram atividade econômica organizadas, ou seja, aquelas em que vai incidir o IBS e a CBS. E quando isso acontece, pode haver, então, a incidência desses tributos. Agora, isso ocorre principalmente em duas situações. A primeira é quando a alocação é feita por pessoa jurídica, e a segunda é quando a pessoa física possui vários imóveis alugados e a receita é relevante. Então, se você tem lá a sua casa, um apartamento, talvez até 2 apartamentos, desde que a sua renda não seja relevante, a regra vai continuar praticamente a mesma. Mas se você tem imóveis alugados e a sua receita é relevante, preste atenção que você pode ter a incidência do, das novas regras da tributação. Isto é, quando a atividade começa a se parecer mais com um negócio imobiliário,
do que um investimento patrimonial da família propriamente dito. Que você conhece muito bem, sabe de famílias que vivem de renda, viveram até hoje de renda e vão continuar vivendo de renda, porque isto é um direito que cada família pode fazer o que bem entender com os seus bens, inclusive locá-los, né? Então nós vamos ver agora o que é essa linha divisória que eu citei. Aqui aparece um ponto muito interessante. A lei ela estabeleceu critérios para diferenciar o pequeno investidor do explorador profissional de locação. Na prática, a pessoa física só passa a sofrer incidência da CBS e do IBS quando dois critérios são atendidos simultaneamente, isto é, em tese. Tá? Ou seja, quando você possuir mais de 3 imóveis, se você tiver mais de 3 imóveis, ainda que esta receita não seja muito relevante, você pode entrar nessa regra. E quando a sua receita é relevante. E para efeitos de receita relevante, a lei está considerando R$ 240 mil por ano. Isso dá R$ 20 mil por mês. Então, se você tem uma renda de locação superior, igual ou superior a isso, você estará enquadrado na nova regra. E quando esses dois requisitos não são atingidos, a tributação continua, como eu falei já, sendo apenas no imposto de renda da pessoa física, como veio até agora. Vai continuar sendo esta regra. Pouca gente, às vezes, esclarece este ponto. Então vejamos o quarto ponto, que é exatamente a brecha. Isso é o que nos interessa hoje. E aqui aparece algo que muitos investidores ainda não perceberam. A lei criou espécies de uma zona intermediária de tributação. Imagine a seguinte situação. Uma pessoa que possui 2 imóveis, 3 imóveis, com receita anual inferior a 240 mil. Nesses casos, não há incidência da CBS e do IBS. A tributação continua sendo exclusivamente o imposto de renda, como a regra anterior. Ou seja, o pequeno investidor imobiliário continua fora desse radar, fora desse sistema do IVA, do IVA, como queira. Isso significa que o novo modelo tributário passa a incidir agora sobre grandes locadores, sobre empresas imobiliárias ou investidores, pessoas físicas, com grandes rendas imobiliárias, ou seja, rendas imobiliárias relevantes, no momento, acima de 240 mil. Então vamos ver os impactos patrimoniais dessas novas regras. Essa distinção criada pela lei pode gerar um efeito muito interessante no planejamento patrimonial da sua família, porque muitas famílias acumulam imóveis ao longo de uma vida sem qualquer organização jurídica. E aí é onde reside o perigo de uma tributação desnecessária. E com a reforma tributária nós temos uma nova variável. Como estruturar o patrimônio imobiliário para evitar essa tributação desnecessária? Dependendo da forma como os imóveis estão distribuídos, organizados na família, entre os membros da família, a incidência tributária pode ser bastante diferente de uma para a outra família. Isso significa que a estrutura patrimonial passa a ter um impacto direto na carga tributária. É por isso que eu chamo a atenção que planejamento ele precisa levar em conta muitos fatores, inclusive a organização do patrimônio dentro da família. Então, indo para o final, como reflexão, quando falamos sobre patrimônio imobiliário, não estamos falando apenas de imóvel, nós estamos falando, sobretudo, da estratégia patrimonial, porque a forma como os bens estão organizados, isto pode determinar quanto imposto será pago, como ocorrerá a sucessão desses bens quando chegar o momento de passar para os seus herdeiros, como você vai passar esse legado para os seus sucessores, e até mesmo a preservação do patrimônio que você levou uma vida toda para construir. A reforma tributária mudou várias regras no sistema tributário brasileiro. Mas quando analisamos os detalhes da legislação, percebemos que existem nuances importantes que muitas pessoas ainda não perceberam. E é compreender exatamente essas nuances que pode fazer uma grande diferença no planejamento patrimonial da sua família para proteger o seu legado, de modo que ele chegue íntegro àqueles que você mais ama. A gente se vê na próxima semana.